Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui porque a luz tá melhor, não vou mentir. No inverno é muito ruim a luz, né, por aqui. Então, decidi filmar um vídeo todo aqui. Vamos ver como é que vai ficar, porque eu não sei se tá nem aparecendo eu. Hoje eu vim falar sobre todos os filmes que eu assisti em abril, maio e junho. Eu fiz uma enquete no YouTube, mas acabou que ninguém respondeu até agora. Então eu decidi filmar os filmes, porque já me pediram antes para fazer mais vídeos de filmes. Então vamos lá. Primeiramente, eu assisti 14 filmes, eu acho, durante esse tempo. Foi pouco porque eu realmente não estava muito no mood, muito no feeling. E eu vou explicar pelos filmes que eu assisti. Então, o primeiro filme que eu assisti em abril foi Moonstruck, da Cher, que tem a Cher. Eu não sei o nome dele em português, mas ele tem, acho que é sobre o efeito da lua, alguma coisa assim. É muito doido, é uma comédia romântica em teoria, mas é sobre a Cher e a personagem dela. E ela conhece esse cara estranho que eu acho que vai casar com outra pessoa. Eles acabam meio que se apaixonando intensamente, sabe? Não, na verdade, ela vai casar com outra pessoa que tá meio que um casamento arranjado pela família dela, que é uma família muito tradicional italiana. Mas ela se apaixona pelo outro homem. É muito engraçado porque ele é muito esquisito no filme e ele se apaixona de um jeito muito engraçado também. O filme é engraçado, só que eu achei ele meio chato. Assim, ele tinha potencial, eu já ouvi falar muito sobre ele, e na verdade eu fiquei um pouco entediada enquanto eu assistia, mas no geral foi um bom filme pra assistir, assim, num dia tranquilo, então eu recomendaria, mas eu dei 3 estrelas, eu achei um pouco esquecível, tanto que, explicando aqui o plot, já meio que esqueci o plot, mas enfim, que é dos anos 80, tá um pouco velho e tá disponível no MUBI, eu acho. O próximo filme que eu assisti foi Acompanhante Perfeita, que tá na HBO Max. O plot que falam dele, eu acho que é um pouco de spoiler, porque isso não é revelado até tipo metade do filme, mas é basicamente um thriller, não muito um terror, é sobre um casal que vai para essa casa no meio do nada junto com os amigos dele e acontece um assassinato lá. Então, enfim, vão acontecer várias coisas nesse lugar, vão ter vários plot twists, fala muito sobre tecnologia e sobre a sexualização de mulheres. É um pouco superficial, eu achei, mas eu achei um filme, assim, bom de se ver, assim, ele foi interessante de assistir, foi legalzinho, passou o tempo. Ele é curto também, mas ele não me marcou, assim, e não foi, tipo, revolucionário, mas ele foi interessante de assistir, então eu dei 3 estrelas. O próximo filme que eu assisti, gente, eu assisti no cinema, mas eu tenho ele em DVD. Eu poderia ter ficado em casa pra essa, mas eu não resisti. Quando a sua amiga fala, vamos ao cinema por R$ 10 pra reassistir um clássico do cinema, você vai, você aceita e você vai. Então eu fui assistir Hannah Montana, o filme no cinema, mas quando passou. Foi muito divertido, porque todo mundo que tava ali já sabia o filme, né? Então é uma coisa muito especial pra mim. Eu gosto muito desse filme desde que eu sou muito pequena. Eu fui assistir ele no cinema quando estreou. Então eu já reassisti várias vezes. Eu fiz todo mundo da minha família assistir e minhas amigas. E eu sou completamente obcecada por esse filme. Eu sei de cor. E eu sei a aparição da Taylor Swift de cor também. Se você não sabe o que que é Hannah Montana no filme, né? Ele é um pouco diferente da série, né? Não entra muito no canon da série, mas é sobre a Hannah Montana, né? A Miley Cyrus Hannah Montana, que a fama tá subindo um pouco a cabeça da diva, então o pai dela leva ela pra passar meio que férias com a família dela em Nashville. Né, mas leva ela assim, ela sabe, meio que o sequestro. E é muito bom esse filme, porque, é tudo muito bom nesse filme. Eu dei 4 estrelas e meia. Por quê? Porque eu acho que a vilã desse filme é muito fraca e não afeta em nada o filme. Então, se ela fosse retirada, não faria diferença. E foi uma experiência muito boa. Então, se você nunca assistiu Hannah Montana, tá no Disney Plus, tá? Mas assim, você tem que assistir. Não é possível que você nunca tenha assistido Hannah Montana, esse filme de 2009, pelo amor de Deus. Vamos acordar. E o último filme que eu vi em abril, na verdade, foi no cinema, também com meus amigos. A gente adorou esse filme, que foi Pecadores, do Ryan Coogler. Foi muito bom. Esse filme é meio que um filme de vampiros, mas na verdade ele foca nos dois irmãos gêmeos que são interpretados pelo Michael B. Jordan.
estilo. São meio que gangsters, né, durante os anos 20, 30, e eles voltam para a cidade natal deles para poderem fazer um bar, né, construir um bar. Só que acontecem várias coisas que tem um negócio muito esquisito nessa cidade, uma coisa sobrenatural um pouco esquisita, que vai tomando um pouco a cidade, e é muito interessante. Eu gosto muito do comentário que ele fez nesse filme. Eu acho que foi sutil, mas ao mesmo tempo bem direto. Então eu gostei muito das atuações do filme, eu gostei muito do plot. Eu acho que mesmo se não tivesse comentário nenhum, eu acho que ainda ia ser muito bom, porque a história é muito boa do filme, então eu gostei bastante e a gente se divertiu muito. Eu dei 4 estrelas e meia, porque eu realmente gostei muito. Foi muito engraçado assistir com meus amigos, porque meu amigo toda hora ficava levando susto com esse filme. Tem os jumpscares, tá? Então fique preparado, sabe? Ele não te dá medo, mas ele te dá muito susto. Então, eu recomendo, se você tem um pouco assim de, né? Eu recomendo você dar uma assistir assim de dia, né? E tem uma cena muito boa, que é a cena em que um garoto ele toca, né? Que ele é muito bom. Essa cena é maravilhosa. Eu ainda não esqueci dessa cena. Então, tem no HBO Max, eu acho. Então, assistam. É muito bom. O primeiro filme que eu assisti em maio, eu fui ao cinema 2 vezes esse mês, né? Em maio. E eu tava assistindo quase nenhum filme. Então, o cinema meio que salvou o meu Letterboxd. E aí, o primeiro filme que eu assisti foi Thunderbolts. Que acho que é Thunderbolts em português também, que é o novo filme dos Novos Vingadores da Marvel. Dei 4 estrelas. Eu realmente me diverti nesse filme. Eu não esperava que eu fosse me divertir, mas ele até que foi muito bom. Ele tem os Novos Vingadores, né? Eu acho que isso não é spoiler, porque foi revelado o nome dos Novos Vingadores antes do filme até, tipo, meio que ficar meio uma semana no cinema, mas eles basicamente vão se juntar. É um grupo muito aleatório, assim, né? Que vai se juntar de anti-heróis que vão se juntar contra uma, uma ação que está ocorrendo para fazer novos super-heróis. E eu gostei, eu falo muito sobre saúde mental, porque eu não estava esperando também. Então eu gostei bastante, eu me diverti, é muito engraçado também. Então eu dei 4 estrelas, eu gostei. Eu não acho que é aquele filme de tipo, We are so back, mas talvez a gente esteja de volta mesmo, mas nunca se sabe com a Marvel, né? O próximo filme que eu assisti, que foi realmente um que eu amei, foi o meu favorito do mês. E o favorito, acho que até agora, foi Homem com H, que é a biografia do Ney Matogrosso. É muito bom esse filme, gente. Eu não sei o que me fez amar tanto esse filme, mas eu não sei se é a genuinidade que tem esse filme com que ele foi feito, mas eu achei ele muito bom mesmo. Eu gostei muito da atuação do Jesuíta Barbosa. O que é esse homem? O que é esse homem? Então, eu realmente gostei muito, porque eu acho que a biografia ela funciona porque ela tem um tema central. E o tema central da biografia do Ney Matogrosso é a identidade dele. E eu acho que explorou isso muito bem. Explorou muito a questão dele sempre ser quem ele é e ele nunca ter vergonha disso e nunca se calar por causa disso, sabe? Nunca deixar ninguém apagar a identidade dele. Então isso é muito lindo, isso é muito bom. Eu gostei muito do filme. Eu gostei muito das partes que ele resolveu retratar. Muitas coisas faltaram nesse filme, eu sei, tanto que eu acho que muita gente pode reclamar um pouco disso. Dei 4 estrelas e meia por causa disso, porque eu sinto também que algumas partes estavam faltando e faltavam uns pedaços que eu acho que seriam essenciais para a biografia dele, né? Mas eu gostei assim mesmo. 4 estrelas e meia. Eu recomendo muito. Tá na Netflix. Thunderbolts eu acho que tá na Disney Plus, não tenho certeza. Mas sabe o que tá no Disney Plus? O que eu assisti depois, que foi The Eras Tour da Taylor Swift. Foi um mês difícil, gente. Foi um mês difícil, então eu precisava da The Eras Tour. Em minha defesa também, eu tava fazendo outras coisas enquanto eu tava reassistindo a The Eras Tour, porque assim, eu já reassisti essa The Eras Tour umas 4 vezes, contando no Disney Plus, sem contar as vezes que eu assisti, eu pessoalmente, e as vezes que eu assisti em live, né? Mas a gente não conta, sabe? A gente não conta. Eu dei 4 estrelas e meia. Eu amo demais. Eu só não dou a meia mais porque ela tirou de Damn Season, exatamente. Por isso. E porque eu acho que se fosse com por trás das cenas, eu acho que seria muito mais interessante também. Mas eu amo The Eras Tour e eu vou reassistir pro resto da minha vida.
E o último filme que eu assisti em maio foi A Street Corner Desire, porque eu precisei ler esse livro para a faculdade e aí eu acho que peça para mim é muito difícil de ler sem ter uma para ver, visualizar. Então eu preferi reassistir uma adaptação enquanto eu lia. Eu acho que essa adaptação foi perfeita porque ela é realmente muito bem, assim, tudo que tá escrito tá em cena. E eu achei no YouTube essa versão, mas Street Corner Desire é basicamente uma história de duas irmãs que são muito diferentes e elas têm o mesma história, né? Que elas duas são do sul dos Estados Unidos. Só que a Stella, ela foi fazer uma vida nova para ela em Nova Orleans e agora a Blanche está atrás da Stella, basicamente perdeu tudo. Então ela vai ter que morar com a Stella por um tempo. E a Stella tem um marido ridículo que é difícil. E ele é o Alec Baldwin. E a Blanche é a Jessica Lange, Jessica Lange, eu acho. Incrível, maravilhosa. Essa foi a audição dela para American Horror Story. Ela tá maravilhosa. Maravilhosa nesse filme, gente. Sério, muito bom. Eu acho que ela carregou nas costas desse filme. O Alec Baldwin também tá muito bom, mas ela carregou muito esse filme nas costas. Mas tem umas 3 horas, eu acho. O mês de maio foi pra filmes. E aí, mês de junho, eu também não estava muito no mood. E aí, o que eu comecei assistindo foi Hannah Montana e O Melhor dos Dois Mundos. Gente, você não tá entendendo. Eu não lembrava que isso aqui era um filme. Tipo, é um filme documentário, assim, sabe? Show, mas um documentário ao mesmo tempo. E eu queria que a Dearest Two fosse isso, sabe? E eu não lembrava disso, mas sabe o que eu não lembrava também? Quando eles exploraram a pobre da Miley Cyrus. Então eu fiquei um pouco incomodada assistindo esse filme. Mas eu gostei de reassistir. E eu não lembrava que era assim. Eu tava meio que querendo assistir por causa das músicas, porque eu estou meio obcecada, tava meio obcecada em Hannah Montana. Aí eu cheguei na terceira temporada e eu não gostei muito da terceira, então eu parei de reassistir. Mas como eu tava meio obcecada, eu reassisti esse filme e eu acabei de perceber que eu esqueci que isso aqui vinha dentro do negócio. Completamente esqueci disso, gente. Enfim. Lembra quando isso era 3D? Saudade. Eu assisti no Disney Plus. É muito bom. Adoro. O próximo que eu assisti foi o filme da Beyoncé, que é o Lemonade, né? O filme, o álbum visual. Eu nunca tinha assistido Lemonade. Eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas. Eu realmente amei. Eu acho que ela tinha um conceito e ela soube muito bem como usar. Por isso que eu fiquei muito encantada. Eu acho que faz tempo que a Beyoncé não utiliza um conceito tão bom assim, pessoal, sabe? Porque eu acho que o Renaissance e o Cowboy Carter são muito bons de conceito, mas eu acho que eu acho que o Lemonade foi muito pessoal. Então eu acho que é por isso que muita gente gostou muito, muita gente se identificou porque, sabe, é bem assim específico e bem pessoal, é uma coisa muito interessante. Então, eu realmente gostei muito. Eu dei 5 estrelas, eu recomendo muito. Tá no YouTube, porque eu não achei em lugar nenhum pra assistir esta merda deste filme, entendeu? Porque não tá na HBO Max, não tá na Apple, não tá no Spotify, não tá em lugar nenhum, não tá no Tidal, não tá em lugar nenhum. Então, eu assisti pelo YouTube, já fazem quase 10 anos também que saiu, então não tem problema. E aí, o próximo filme que eu assisti foi Sexta-feira Muito Louca. Eu tava muito no mood de reassistir, gente. Tava muito no mood. Eu não tava nada sério, assim, sabe? Eu gosto desse filme, mas eu não lembrava quanto eu gostava desse filme. Reassisti também porque eu tava numa aula de inglês e a professora usou um exemplo de Sexta-feira Muito Louca pra falar sobre variedade linguística. Então eu fiquei com muita vontade de reassistir. Eu reassisti ano passado, não lembrava disso. Mas eu fui reassistir o filme e falei, nossa, isso é novinho em folha pra mim, porque eu não lembrava. Nem lembrava desse filme direito. É sobre uma mãe e uma filha que trocam de corpo, né? Numa sexta-feira. E é pra basicamente elas se entenderem, né? Porque elas brigam muito e têm personalidades muito diferentes. É muito legal, muito engraçado, é romântico em certas partes. E elas são muito boas. Então, eu recomendo muito. Sexta-feira é muito louca. Se você nunca assistiu. E também vai ter o 2 esse ano, então por isso que eu tive que reassistir também. Sex and the City. Gente, é muito ruim esse filme, meu Deus. Assim, eu fiquei chocada quão ruim é esse filme. É muito ruim. Se você não assistiu a série Sex and the City,
Tem 6 temporadas e eles fizeram 2 filmes depois. Só que eu acho que o segundo filme foi tão ruim e tão mal recebido que eles esperaram, tipo, 10 anos pra fazer um outro reboot, que é a série Just Like That, que segue elas mais velhas, né? Mas, gente, o primeiro filme já é horrível. Assim, é muito ruim, porque eles pegaram tudo de ruim de Sex and the City e aí eles focaram no filme, sabe? E eu acho que isso piorou 100 vezes o filme. Eu acho que também o problema é o cara que escreveu Sex and the City o resto das temporadas, porque eu tenho problema com ele, sério. Eu acho que ele estragou um pouco de Sex and the City, eu não vou mentir. Eu acho que o Darren Star, que foi quem criou, ele era muito melhor em escrever Sex and the City. Então, eu tenho um certo problema com ele. Eu acho que ele passa um pouco dos limites sempre. E aí, esse filme, ele é sobre um casamento. E aí, eu não vou te falar muito, mas ele tem cenas icônicas que você provavelmente já conhece, que, enfim, é a do celular caindo no chão, é o do no, no. É mais o que? Da Carrie batendo em uma certa pessoa com flores, é preconceituoso, é machista, é muitas coisas. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a sociedade estava progredindo, o Sex and the City estava transgredindo, porque aí veio o segundo, que eu não tive nem coragem de terminar, gente. Eu comecei e aí eu já fiquei, sabe, chocada com o ruim é o segundo filme. Então eu nem ousei terminar, mas eu queria só pra ver como é que ele termina as coisas, né? Porque pelo menos um eu acho que acrescenta alguma coisa, o segundo eu já não tenho certeza. Mas enfim, é isso, dei 2 estrelas, tá? Eu odiei mesmo, mesmo, assim, mesmo, mesmo, tá? Os últimos 2 filmes que eu assisti esse mês de junho, né? Foi Adoráveis Mulheres, que eu reassisti também. Acho que eu reassisti 3 filmes esse mês, né? E eu não fui no cinema nenhuma vez. Gosto muito de Little Women e eu reassisti porque eu tô lendo o livro e eu queria saber qual é a melhor adaptação. Eu comecei a série e aí eu assisti esse filme e aí eu vou assistir o de 1990. A série eu achei ok, eu não terminei ainda, mas o filme eu amo, simplesmente. Eu acho que ele não é a adaptação perfeita. Eu acho que a Greta, ela tirou muitas cenas muito importantes pro livro, mas ao mesmo tempo eu acho que ela pegou a essência dos personagens tão bem que eu acho que eu não ligo muito pra questão dela mudar muitas coisas e tirar muitas coisas também. Até porque ela não tinha muito tempo pra fazer muitas coisas. Esse livro tem 700 páginas e ela tinha 2 horas e pouca. Então eu entendo, mas eu gosto muito do jeito como ela capturou muito bem as irmãs e muito bem as personalidades dela. Eu acho que a Amy foi a que ficou um pouco mais leve, assim, né? Porque a menina que faz a Amy da série, eu acho que é realmente a Amy do livro. Eu gosto muito desse filme, é um filme que me marcou pela primeira vez que eu vi. Eu já assisti umas 3, 4 vezes. A minha mãe reassistiu comigo dessa vez. Simplesmente eu não tenho coisas boas o suficientes pra falar sobre Little Women, então 5 estrelas. Eu amo o final desse filme, é simplesmente maravilhoso, genial e o que faz esse filme tão único pra mim. Então me fez querer saber mais sobre a Louisa May Alcott, me fez querer ler mais sobre ela, ler mais os livros dela. Eu recomendo muito esse filme. Se você nunca assistiu, eu acho que ele tá no Prime Video. E o último filme que eu assisti, que você tem que assistir, tá na Netflix, é Saneamento Básico, o filme. Esse filme é de 2007, eu acho. E eu não sabia da existência desse filme até uns anos atrás. E agora ele entrou na Netflix, então eu consegui assistir e eu achei muito legal. Ele é basicamente sobre como fazer um filme, porque a gente tem esse casal, mas essa cidade que eles moram é muito pequena e eles estão com problema de saneamento básico. E quando eles vão pedir dinheiro para a prefeitura para fazer algo sobre, né, para consertar o saneamento básico da cidade, a prefeitura meio que se nega e diz que não tem dinheiro, mas sugere que eles peçam a verba para fazer um filme, um curta sobre saneamento básico, né, para eles ganharem o dinheiro para conseguir fazer o filme e para conseguir ver se eles chamam atenção para conseguir o dinheiro, a verba para fazer as obras de saneamento básico. É muito engraçado, porque é basicamente eles aprendendo como fazer um filme. Então eu achei esse filme muito bom e essencial para quem gosta de filmes e para quem quer fazer filmes. Ele é bem metalinguístico mesmo.
tem a Camila Pitanga, tem o Wagner Moura, tem a Fernanda Torres, tem o Lázaro Ramos. Só gente muito boa. Então ele é muito engraçado e ele é muito, muito bem feito. Ele é um pouco lento, assim, né? Ele tem quase 2 horas, eu acho. E ele é um pouco lento. Mas ele é muito legal, muito interessante. Eu nunca tinha visto um filme assim. Ele fala muito sobre como a arte ela pode é, ajudar em problemas sociais e problemas políticos também, né? Porque eles vão fazer um filme sobre saneamento básico e eles fazem um filme de monstro. Eles não sabem o significado dos direitos de ficção. Essa parte foi muito hilária pra mim. É muito bom, gente, sério, assista esse filme. É muito engraçado. Esses foram todos os 14 filmes que eu assisti esses meses. Eu vou assistir uns filmes bons agora em julho. Eu vou ter que vir provavelmente antes, né, de setembro para falar sobre eles. Eu assisti poucos filmes esses meses, me perdoa. Muitos foram reassistidos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bem rapidinho. E é isso. Até a próxima.